Salve, gente! Professor Vitor Polino na voz. Tudo bem com vocês? Pega a visão, ó. Hoje iniciando o nosso mini curso de análise combinatória. Serão 3 aulas. A primeira, que é hoje, é sobre anagrama e princípio fundamental da contagem. Não se esquece de já deixar o like, seguir o canal e também me seguir nas redes sociais, por favor, tá? E se você quer saber mais de análise combinatória, solta a vinheta aí, vem comigo. Então vamos lá, gente. Vamos para a nossa primeira aula aí, falando de anagrama e princípio fundamental da contagem. Então, ó, pega a visão. Nessa primeira parte, gente, vamos falar aí sobre anagramas e princípio fundamental da contagem. Primeiro, vamos falar sobre anagrama. O que é anagrama? Anagrama, gente, são as palavras, né, que usando as letras de uma palavra original, vamos dizer assim, eu posso formar com as letras daquela palavra, né? Então, por exemplo, uno. Por exemplo, aqui, uno. Quantas palavras eu consigo formar com essas letras de uno? Bom, eu consigo formar uno, consigo formar ono, uon, consigo formar nuo, consigo formar nou e consigo formar on, certo? Então eu consigo formar essas 6 palavras com a palavra ono, que era, entre aspas, a palavra original. Ah, professor, tudo bem. Uno, ono e tal, a gente até tem um significado aqui na língua portuguesa, mas existem outras palavras que estão aqui que não tem significado nenhum. Não tem problema, tá bom? O anagrama pode ter sentido ou não, beleza? Então vamos lá, ó. Como que a gente calcula, então, a quantidade de palavras que a gente consegue ter, né, com as letras de uma palavra original? Deixa eu trocar de caneta. Então, se essa palavra não tiver repetição de letras, a gente consegue fazer, gente, com a famosa permutação. Permuta de n letras vai ser n fatorial. Professor, o que é permutação? Permutação, gente, a gente chama de mistura. Então, é você pegar as letras e misturar, vamos dizer assim. Então, por exemplo, sabe aquelas questões que são... eu tenho 5 pessoas para sentar em 5 lugares. É só você pegar essas pessoas e misturar entre os lugares. Tudo bem? Então, é isso. Então, a permutação é isso. Aqui você vai pegar as letras e misturar. Por exemplo, vou dar o exemplo do meu nome, tá bom? Então, por exemplo, o nome aqui, Victor. Deixa eu dividir aqui. O nome Victor, que é o meu nome, tá? Nome Victor tem quantas letras? Tem 6 letras, certo? Se tem 6 letras, quantos anagramas vai ter? Vai ser P de 6, que é igual a 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 e assim sucessivamente. E isso aqui dá 720. Tudo bem? 720 anagramas. Beleza? Então, sempre que você for fazer o anagrama de uma palavra que ela não tiver repetição de letra, é só você fazer o fatorial. Por exemplo, uma palavra amor. A palavra amor não tem repetição de letra e tem 4 letras. Então, vão ser 4 fatorial. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Tá bom, professor, mas existem muitas palavras no mundo, né? E a maioria aí vai repetir uma letrinha ou outra. Como que a gente faz? Pega a visão, ó. Quando a gente tiver a repetição, quando tiver repetição de letras, o que a gente vai fazer? Por exemplo, a palavra Carla. A gente pode simplesmente só misturar? Não. Por que não? Porque, vou dar um exemplo só para vocês entenderem aqui. Por exemplo, dentro dos anagramas de Carla, vai ter uma palavra que ela é assim, ó. Peraí, deixa eu só fazer aqui para vocês verem. Eu só estou fazendo o A de cores diferentes, gente, só para vocês verem aí, tá? Então, imagina que a gente tem esses anagramas, né, da palavra Carla. Só que esse anagrama, o A azul, entre aspas, tá vindo primeiro que o vermelho, e nesse anagrama, o A vermelho tá vindo primeiro que o azul, certo? Beleza? Mas essas duas palavras são as mesmas, né? Então, eu não posso contar 2 vezes a mesma palavra. Se eu não posso contar, uma eu vou ter que excluir. Tá bom, professor, mas como que eu excluo? Assim, ó, você vai fazer a P de 5 normal,
certo? Vai fazer, porque a Carla tem 5 letras, e você vai dividir por P de 2. Por que P de 2, professor? Porque tem 2 letras que se repetem, tudo bem? Então, você vai fazer o normal e vai dividir pelas repetições. Aqui vai ficar 5 fatorial dividido por 2 fatorial, que é igual 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 vezes 1. Isso aqui vai embora com isso aqui. 5 vezes 4 vezes 3 dá 20 vezes 3, 60. Então, de todos os anagramas que tem a palavra Carla, 60, né, são diferentes uns dos outros. Então, lembra disso. Anagrama a gente necessita tirar a repetição sempre que tiver letra repetida. Tudo bem? Beleza? Ótimo. E a gente tem aqueles anagramas, eu só coloquei aqui pra gente, que eu vou ter que dar uma pausinha, mas eu coloquei aqui só pra gente lembrar, que são os anagramas com restrição. Quais são as restrições, professor? Tipo assim, quantos anagramas da palavra Vitor começam com consoante? Quantos anagramas têm as letras juntas? Etc, etc. Para esse tipo de anagrama, gente, eu preciso passar uma outra coisa, que é o princípio fundamental da contagem. Então, eu vou dar um corte, vou apagar a luz, vou dar um corte e vou explicar para você o que é o PFC, o princípio fundamental da contagem, certo? E aí depois a gente resolve esse tipo de questão com restrição, beleza? Então, ó, cortou. Então vamos lá, gente, para explicar para vocês o que é PFC. Pega a visão, ó. O que é PFC? PFC, gente, é o princípio fundamental da contagem, tudo bem? Princípio fundamental da contagem. E o PFC, ele é o método dos tracinhos, né? Conhecido como método dos tracinhos. Inclusive, o professor de matemática Sandro Curió, que vocês conhecem aí das redes, utiliza bastante esse método. Pega a visão. Então, como que eu faço o método dos tracinhos, gente? Posição 1, posição 2, posição 3. Ou possibilidade 1, possibilidade 2, possibilidade 3. E assim infinitamente quantas possibilidades você quiser fazer. Ou você tiver que fazer, vamos dizer assim. Então, quantos números de 3 algarismos podemos formar com esses algarismos aqui? Como que a gente faz o método dos tracinhos, gente? A gente coloca os tracinhos, né? Então, coloca os tracinhos aqui, vezes, é isso. Quantos números a gente tem? Quantos algarismos a gente tem aqui disponíveis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui vão ser 6, eu posso colocar qualquer número, e aqui também são 6, eu posso colocar qualquer um desses números. Por exemplo, o número 205, 403, 333. Qualquer um desses números cabem aqui, certo? Porém, aqui não. Porque assim, aqui eu posso colocar qualquer um desses números? Sim. Porém, eu não posso colocar o 0, tá? Porque se o número for 021, 015, 018, você não vai colocar, você não vai considerar ele de 3 algarismos, certo? Então aqui eu não posso colocar o 0. Então aqui eu tenho 5 possibilidades. 5 vezes 6 dá 30, 30 vezes 6 dá 180 números. Tudo bem? Beleza? Aqui é a mesma coisa, gente, só que aqui eu falo para você ter cuidadinho. Por quê? Porque aqui a gente tem uma palavra a mais que muda toda a questão, beleza? Pega a visão, ó, a palavra é distintos. Como assim, meu? Eu não tô entendendo. Ó, aqui, como eu coloquei aqui, pode ser o número 333, pode ser o número 403 e tal, aqui são distintos. Aqui não. Aqui é multiplicação também. Aqui continua sendo 5, né? Só o que acontece, gente? Aqui é 5 porque não pode o 0, né? O número que eu coloquei aqui, eu não posso colocar nas outras posições, certo? Então, quantos números eu posso colocar aqui? 5 também. Porque vamos supor que eu coloquei o número 3 aqui. Vamos supor que eu coloquei o 3 aqui. Aqui eu não posso colocar o 3, mas aqui eu não podia colocar o 0, então eu voltei o 0 para cá, então vai ficar 5. E o último, quantos números eu posso colocar? Eu tinha 6 possibilidades, né? Vamos supor que eu coloquei o 3 e o 0. Eu tinha 6 possibilidades, agora eu só tenho 4, porque eu já usei essas duas. Então aqui eu tenho 4 possibilidades. Então isso aqui vai dar 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 5 dá 100 possibilidades. Então eu tenho 100 números
que tem esses algarismos só que distintos. Tudo bem? Então, olha a diferença. Olha o tanto de diferença que faz isso aqui. Tudo bem? Beleza, gente? Então, como eu falei para vocês, eu ia usar o princípio fundamental da contagem para fazer os anagramas com restrição. Vou dar o último corte da aula agora e a gente vai ver o diagrama, não, as ideias, o anagrama com repetição, com restrição. Ih, tô doido. Vou dar o último corte, a gente vai ver o anagrama com restrição agora. Corta. Então vamos lá, gente, para terminar a primeira aula do mini curso de análise combinatória, 2 exemplos aqui de anagrama com restrição, utilizando o PFC. Então vamos lá, pega a visão, ó. Questão número 1. Quantos anagramas tem a palavra Brasil, que começam com vogal e termina com L? Tudo bem? Então vamos lá. Quantas letras tem Brasil? Deixa eu ficar desse lado. Brasil tem 6 letras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nenhuma se repete, então a gente não tem que se preocupar com isso por enquanto. Começa com vogal e termina com L. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desculpa ter ficado desse lado, gente, é porque fica mais fácil. Só esse aqui que saiu mais torto. Então vamos lá, ó. Brasil, que começa com vogal e termina com L. A gente começa a fazer, gente, pelas restrições, tudo bem? Então, por exemplo, qual a primeira restrição? L. Sim, a primeira de prioridade, tá bom? Tanto faz, na verdade, tá, gente? Mas eu vou começar pelo L. Quantos L's a gente tem na palavra Brasil? A gente tem um L só. Então, aqui a gente só tem uma possibilidade, que é a letra L. Tudo bem? No começo, a gente tem a vogal, né? Tem que começar com vogal. Quantas vogais tem na palavra Brasil? 1, 2. Então, aqui a gente tem 2 possibilidades. Então, vamos supor que a gente já usou o L e já usou o A. Quantas possibilidades tem para cá? 1, 2, 3, 4. Quantas possibilidades tem para a próxima? 3. Para a próxima, 2. Para a próxima, 1. E é só multiplicar. 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. 24 vezes 2 dá 48. Então, isso aqui vai ficar igual a 48. Então, dos anagramas da palavra Brasil, de todos eles, que começam com vogal e terminam com L, são 48. Tudo bem? Vamos para esse aqui, então, ó. Anagramas da palavra anagrama, tá bom? Que tem as letras G e R juntas nessa ordem. E aqui, não é nem o que ele pediu, eu coloquei uma observação aqui, ó, é uma observação que aqui a gente tem que tomar cuidado com a repetição. Mas anota aí, ó, no seu caderno, não vou colocar na lousa, mas anota aí no seu caderno. Primeiro, restrição, depois repetição. Primeiro restrição, depois repetição. Como assim, professor? Então a gente vai fingir que todas as letras são normais. Normais não, né? Que não tem letra repetida. Então vamos lá. Como que a gente faria isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 letras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. Tudo bem? As letras G e R, elas têm que ficar juntas nessa ordem. Então, nesses casos, a gente pode fazer assim, gente. G e R juntas nessa ordem, a gente fixa elas, né, num bloco. Então, você pega aqui o preguinho, ó, coloca o prego aqui, ó, bate o martelo, tome e já era. Então, essas 2 letras viraram uma. Então, quantas letras a gente tem? De 8, a gente passou para 7. Toma cuidado que não são 6, são 7, porque elas contam, né? Então, para a gente misturar esses anagramas aí, é só fazer 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Nem precisava fazer tudo, mas eu fiz, tá? Então, a restrição é essa. Tudo bem? Mas ele quer também, né? A gente, na verdade, tem que tomar cuidado também com a repetição, tudo bem? Então, vamos tomar cuidado com a repetição. E esse cuidado aí com a repetição é o seguinte: quantas letras a gente tem que repete? 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai dividir por 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que era aquela mesma coisa que a gente fez lá com a repetição na primeira lousa. Tudo bem? Beleza?
Então, ó, esse aqui vai embora com isso aqui, por isso que eu falei que não precisava fazer tudo. 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 7, 420. Ou seja, de todos os 5.040 anagramas que tem a palavra anagrama, 420, né, não tem as letras repetidas e tem GR juntos. Tudo bem? Na verdade tem mais, né, que 5.040 é 7 fatorial, não é 8. Tudo bem? Beleza, gente? Então, essa foi a nossa primeira aulinha, tá bom? Do mini curso, né, de análise combinatória. E o que acontece? Eu vou ter a segunda aula daqui 7 dias, na quinta-feira que vem, beleza? E também vai ter uma live de resolução de exercícios. Estou testando esse novo método aqui no canal, né, que é fazer na lousa, coisa que eu fiz muito pouco. Estou testando, vendo como funciona, luz, celular, essas coisas. Então, peço que vocês deem feedback, críticas, com respeito, é claro, por aí, para eu poder melhorar sempre. E peço também que, se você puder curtir, compartilhar e me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo de novo, vai me ajudar bastante. Fechou? Então é isso, gente. Até a aula 2, que vai ser de arranjo e combinação. Grande beijo. Tchau.